Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas então vamos começar a resolver os exercícios, né, pedidos lá na lista. Começando aqui para esse exercício, que é bem base daquilo que a gente já conversou, né? Ele está perguntando sobre raízes. Veja assim, ele mostra o gráfico de uma função. É uma função de terceiro grau, mas isso não importa para a gente, né? Veja que é do terceiro grau, por quê? Porque o maior expoente de x é 3. Então, quando eu tenho uma função que o maior expoente de x é 1, né? Por exemplo, aqui, não necessariamente vai aparecer esse 1, pode aparecer assim 2x mais 3, mas o maior expoente de x é 1, é uma função do primeiro grau. Se eu tenho uma função cujo maior expoente de x é 2, essa função é do segundo grau. Então aqui eu tenho o maior expoente de x como 3, então é uma função do terceiro grau, tá? Então essa é uma classificação simples aí. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas uma coisa interessante é saber que a função do primeiro grau normalmente tem uma raiz podendo essa raiz ser real. Normalmente é. A função do segundo grau pode ter vai ter duas raízes, podendo ser duas raízes reais iguais, duas raízes reais e diferentes, ou duas raízes complexas, mas de qualquer forma duas raízes. Mas por que eu estou falando isso? Porque daí, se eu pego uma função do segundo grau, que tem duas raízes reais, eu vejo ela tocando o eixo x. Lembra que raiz é o ponto onde corta o eixo x. Raiz é o ponto onde corta o eixo x, ou seja, é quando o f de x é igual a zero, ou seja, quando o y é igual a zero. Então a raiz, quando toca o eixo x, então se eu tenho uma função do segundo grau e eu tenho duas raízes reais, eu vou ver tocando o gráfico duas vezes, tocando o eixo x duas vezes. Uma função do terceiro grau, então se eu tiver raízes reais, eu vou ver ela tocando o eixo x. Do terceiro grau pode tocar o eixo x até 3 vezes. Então, do primeiro grau, uma raiz. Do segundo grau, duas raízes, podendo ser essas duas reais. E do terceiro grau pode ter até 3 raízes reais. Então, eu preciso saber, quando ele fala assim, a partir da leitura do gráfico, podemos afirmar que o valor da soma das raízes. Então, primeiro, eu preciso achar quem são as raízes. Raiz é o ponto onde corta o eixo x. Se raiz é o ponto onde corta o eixo x, então onde que ela está cortando o eixo x? Veja que o 4 está aqui. Se o 4 está aqui, então esse número, essa raiz que está aqui, ó, isso aqui é uma raiz, está tocando o eixo x. É um número muito próximo do 4. Sei lá, um 3,8 pode ser? 3,7, alguma coisa por aí. 3,9, positivo, né? Então é mais 3,8, 3,9, 3,7, alguma coisa assim. A outra raiz está bem certinho no 1. A outra raiz está bem certinho no 1, veja ali. Vamos usar uma cor diferente. Então veja que ela está bem certinho no 1. Então a outra raiz é mais 1, né? E a outra raiz está aqui, ó. A outra raiz está aqui. Repare que o menos 1 está aqui. Então ela está bem do ladinho do menos 1. Então ela é um pouco maior que menos 1. Lembra que do 0 para o menos 1 é menor que o 0. O menos 2 é menor que o menos 1. Então, quanto mais próximo do 0, maior o número. Quanto mais longe do 0, mais para a esquerda do 0, menor é o número. Então, esse número que está aqui, essa raiz aqui, é aproximadamente o que? Menos 0,8, pode ser? Veja, 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 e assim por diante, até chegar lá no 1. A raiz está perto ali do menos 1, está perto do menos 1, então estou jogando um valor aproximadamente menos 0,8. Se eu falar que ela é menos 0,8, como é que vai ficar? Ele quer a soma das raízes, então menos 0,8 com mais 1 com mais 3,8. Então vai ficar como? 3, vou somar assim, ó, os positivos primeiro. 3,8 mais o 1 dá mais 4,8.
certo? Mais 4,8. E agora com menos 0,8, sinais opostos, pega o sinal do maior. O maior é o mais 4,8, então vou pegar o sinal positivo e faço uma subtração. 4,8 menos 0,8 vai dar 4,0, né? 8 menos 8, 0, abaixa a vírgula, 4 menos 0, 4. Então, onde que está o mais 4? O mais 4 está entre o menos 1 e o menos 3? Não, né? Lembra assim que o x está aqui, estaria aqui o 0, daí o menos 1, o menos 2, o menos 3. Entre o menos 1 e o menos 3 seria aqui, nesse intervalo. O 4 positivo não está aqui, né? Entre o menos 1 e o mais 1 está aqui. Entre o menos 1 e o mais 1 seria esse intervalo aqui. O 4 não está aqui. Entre o 1 e o 3, o 1, o 2, o 3. Entre o 1 e o 3 seria esse intervalo daqui até aqui. O 4 não está aqui. Entre o 3 e o 5, 3, 4, 5. Entre o 3 e o 5 está o 4, né? Ó, o 4 aqui entre o 3 e o 5. Então seria esse intervalo aqui, o 4 está aqui no meio. Então essa seria a resposta correta, né? Então o 4 está entre o 3 e o 5, beleza? Então a gente descobriu, vamos de novo, a gente descobriu aproximadamente os valores das raízes, aproximadamente 4, coloquei aqui como mais 3,8, o 1, que dá exato, né? Mais 1, e o aproximadamente menos 0,8. Quando eu somo tudo isso, dá mais 4 está entre o 3 e o 5, certo? Então aí o primeiro exercício, certo?